Vamos iniciar a nossa reunião convidando a todos para nos colocarmos na melhor posição possível, nem muito relaxado, nem muito tenso. Se acomode da melhor maneira possível. E como sempre nós procuramos fazer, preste um pouquinho de atenção na sua respiração. Cadencie a sua respiração, inspirando profundamente. E à medida que nós inspiramos, nós vamos absorver as energias amorosas da nossa casa tão querida. Essa energia, ela é absorvida não só pelo nosso espírito, por nós, mas pelo corpo físico também. E à medida que expiramos, nós vamos deixar de lado as preocupações, a correria, pelo menos por alguns instantes, para que nós possamos nos envolver na psicosfera da nossa pequena reunião e podermos aproveitar todos nós da melhor maneira possível, tanto amor que é derramado sobre todos nós, encarnados e desencarnados aqui, reunidos em nome de Jesus. Gratos ao amigo querido, nosso farol, nosso mestre maior, agradecidos pela presença dos amigos que tutelam essa casa, contentes por estarmos aqui reunidos. Assim nós iniciamos rogando que o Senhor nos abençoe, nos proteja e nos inspire para esse pequeno estudo desta tarde. Que Jesus nos abençoe. Meus queridos, hoje é um dia, como todos os outros, mas um dia que tem um certo tom especial, onde nós começamos o estudo de uma nova obra. Nós começamos o estudo desse livro. Cadê a Marilda? Que para os presentes nós vamos sortear então hoje, não sei como é que a gente faz, né? Quem não tem o Palavras de Vida Eterna, Carlinha trouxe aqui um palavrinhas, né? Porque o livro original é um palavrão, né? E nós vamos sortear um palavrinhas de vida eterna aqui para quem não tem, depois a gente vê como é que faz. Então, para os que estiverem presentes aqui, quem sabe, né? Vai ser agraciado hoje com... E por que nós entendemos que é especial? Porque é um marco na nossa vida, é um marco na rotina dos nossos estudos. E vejam só que interessante, deixa eu só ir alterando aqui, porque o Palavras de Vida Eterna, um livro que todo mundo sabe, né, de autoria de Emmanuel, psicografia do Chico, e olha só que interessante, a primeira edição foi publicada em 1956. Vamos fazer as contas aqui, ó, 66, 76, 86, 96, 2006, 2016, o ano que vem esse livro completa 70 anos. E à medida que nós percorrermos essas 180 lições, esses 180 capítulos que Emmanuel nos presenteia, nós vamos ver que a abordagem ela é absolutamente atual. Apesar de toda a transformação da sociedade nesses 70 anos, não dá para comparar a tecnologia de 1950 com a tecnologia de hoje, não dá para comparar os avanços de 1950 com os avanços em todas as áreas de hoje, mas se nós que vamos estudar, que vamos percorrer um livro de temática que trata da moral, que trata do nosso jeito de ser diante do mundo externo, quer dizer, vem trabalhar o nosso mundo íntimo, se ele é tão atual, talvez seja um sinalizador de que tecnologicamente evoluímos tanto, mas talvez moral e emocionalmente não tenhamos evoluído ainda como gostaríamos de ter feito. E daí não nos cabe levantar um sentimento de desesperança, de culpa, de derrotismo, muito pelo contrário. À luz dos ensinamentos de Jesus, tendo como grandes exemplos os apóstolos, que eram homens simples, que eram homens até rudes no seu dia a dia, que cometeram equívocos mesmo próximos de Jesus, eles se superaram.
e transformaram-se, alguns para nós, em grandes símbolos da evolução, da trajetória do Espírito, a exemplo de Jesus, cada um deles, e até mesmo outros que não estão nessa linha, nesse grupo dos apóstolos. O que falar de Judas, o que falar de Pedro, o que te falar de cada um daqueles que, quando Jesus anunciou que aquela era a noite de despedida, se reuniram e começaram a discutir entre eles quem seria o sucessor de Jesus, quem seria aquele que teria os méritos para ser o porta-voz da mensagem de Jesus. E aí Jesus, humildemente vendo aquilo com toda a humildade, se pôs a se ajoelhar e lavar os pés de cada um deles, num ato que hoje é algo impensável, mas que naquele tempo representava a tarefa dos servos mais humildes, mais simples, menos prestigiados dentro das casas dos seus senhores. Então, nós identificamos que a mensagem deste livro, que completa, e nós vamos percorrer, porque nós temos 180 lições a serem percorridas semanalmente. Então nós vamos terminar isso aqui, o estudo desse livro, daqui a 3 anos, quase 4 anos, né? Então não é para nós termos uma mensagem de derrotismo, de fracasso, muito pelo contrário, é para nós nos inspirarmos e identificarmos em nós qual é essa pequena chama que existe para que ela ganhe vida, que ela ganhe força, que nós tenhamos a coragem, a hombridade de, passo a passo, mas sem postergarmos, nós nos esforçarmos para vencermos não o mundo exterior, mas vencemos a nós mesmos, porque o mundo exterior evolui, está aí a tecnologia, né? Mas vencemos a nós mesmos. Então, trata-se de uma coletânea de 180 mensagens evangélico-doutrinárias, destinadas à meditação diária. No nosso caso vai ser uma meditação semanal, com abordando temas ligados à vivência do Evangelho à luz da doutrina espírita. Oi? Lembrando que a gente envia toda semana. Exatamente. Então, no nosso grupo do WhatsApp, a gente manda a lição da semana. Muito bem lembrado. Nós temos um canal de comunicação com vocês muito importante. Nós temos um grupo WhatsApp que se chama Seguindo a Terça Espírita. Ele estava passando aqui no slide antes de nós começarmos. Então, quem tiver interessado, pega o celular, aponta com a câmera para o QR Code e você vai entrar. Então, toda semana a gente manda qual é a lição, né? O texto da lição, caso a pessoa não tenha, caso você não tenha o livro. Então, hoje nós vamos estudar o capítulo, hoje é a apresentação, semana que vem capítulo 1, e assim eu entendo como sendo muito interessante nós participarmos disso, nos envolvendo com o estudo antes de virmos para cá, para que a gente já comece a se ambientar, que a gente comece a se mantar, tá? Então depois eu coloco lá de novo, quem tiver interessado é só apontar o QR Code e ler o QR Code, tá? Cada capítulo traz uma passagem do Novo Testamento, seguida de uma reflexão de Emmanuel com linguagem clara e conteúdo voltado para a elevação moral e espiritual do leitor. Então, como dissemos, o livro é composto por 180 capítulos curtos, em formato devocional. Aí, obviamente, que eu falei, mas o que é esse tal de formato devocional? Fui pesquisar, porque eu também não sabia. Então, o termo devocional se refere às práticas ou textos destinados à reflexão espiritual diária, geralmente com o objetivo de fortalecer a fé, fortalecer ou aprimorar as questões morais e fortalecer, aí sim, estreitar a nossa ligação com o divino. Então, em um livro como Palavras de Vida Eterna, devocional significa que nós teremos a oportunidade de, precisa ver se a gente vai aproveitar, todos nós, né? Significa que nós teremos a oportunidade de, cada capítulo curto é voltado para uma meditação, no nosso caso semanal. O conteúdo está relacionado com a vida, com o nosso dia a dia, com o nosso viver, à luz de princípios espirituais. Nós, cada um de nós, entendendo que nós não somos corpo que tem um espírito, que nós somos espíritos
que estão momentaneamente ocupando um automóvelzinho que vai ficando velho, que lata velha, tá? Que a carroceria vai ficando amassada, que o motor vai ficando fraco, que vai chegar uma hora que esse carrinho vai pifar e não vai andar mais, sabe? Esses carrinhos velhos que a gente vê na rua, que fala, nossa, como é que o negócio desse daí está andando ainda, né? Não deveria. Então, se a gente olhasse para a gente depois de uma certa idade, mais ou menos nós falaríamos isso. Nossa, como é que essa pessoa aí está andando? Não deveria, mas graças a Deus a gente caminha muito mais do que a gente pode imaginar. Estimula a autoanálise, a oração e a transformação interior. Ele vai nos permitir, porque com tudo isso, que é comum que o leitor escolha um texto por semana, no nosso caso sequencial, para inspirar as nossas atitudes e os nossos pensamentos. Bom, e daí, deixa eu só ver aqui que eu tirei da ordem correta. Devocional, é aqui, ó. Isso. Então, nós vamos ler hoje a apresentação, o introito, a introdução do livro. E no introito, Emmanuel faz uma citação ao Pentecostes. Então, como talvez nós não conheçamos o que foi o momento do Pentecostes, eu trouxe aqui para nós lermos juntos e entendemos um pouquinho mais, né? Então, o que foi o Pentecostes sob a ótica espírita? Porque a narrativa deste momento, se nós pegarmos sobre a ótica de outras doutrinas, ela tem algumas diferenças, mas trouxemos aqui sobre a ótica da doutrina espírita, lembrando que Deus é único, que Jesus não é Deus, Jesus é um espírito como nós, porém que já tem uma envergadura muito diferenciada da nossa. Vai falar da mediunidade, que em outras doutrinas religiosas não é vista com a naturalidade que o Espiritismo propõe, que Kardec propõe, sendo a mediunidade uma comunicação natural entre encarnados e desencarnados. Então, por isso que a abordagem do Pentecostes sobre a ótica espírita, ela tem características próprias, porque nós assim enxergamos o mundo. E outros enxergam o mundo e as características do mundo de outras formas. Então, o Pentecostes, que foi narrado no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, é um episódio de grande importância espiritual, especialmente quando interpretado à luz dos princípios da doutrina espírita. Então, o Pentecostes ocorreu 50 dias após, e aí o termo trazido aqui, e eu fiz uma adaptação, o termo trazido seria original, a ressurreição de Jesus. E como nós entendemos a ressurreição de uma maneira diferente, eu substituí pelo termo reapresentação de Jesus, sendo um marco no processo da expansão da Boa Nova. O termo Pentecostes do grego, isso que vocês estão vendo aí, significa 50º dia e remete a uma antiga festividade judaica que, nesse contexto, ele foi cenário de um importante fenômeno mediúnico. Então, um processo mediúnico coletivo aconteceu. Algo aconteceu que os espíritos se manifestaram por meio de médiums, e não foi apenas um médium, e não foi apenas um espírito, foi um conjunto de espíritos se comunicando por meio de um conjunto de médiums. Vocês sabem quais eram os médiums? Os apóstolos. Eram os apóstolos. Então vamos ver como é que isso aconteceu. Então assim, na ocasião, os discípulos se encontravam reunidos em estado de prece e recolhimento íntimo, quando foram envolvidos por intensas vibrações espirituais. Eu não sei se alguém aqui já teve a oportunidade de fazer parte de um trabalho mediúnico, mas o momento do transe mediúnico é um momento em que o médium, ele tem, pela aproximação energética dos dois campos, o campo energético do espírito comunicante, o campo energético do médium, isso repercute no médium de uma maneira até física. E às vezes o médium que está em estado inicial de aprendizado, ele dá uns tremelique, ele dá uns chilicocó, ele dá umas coisas assim, que não tem nada a ver com o espírito. É o sistema nervoso dele
aqueles arrepios, aquelas coisas, isso não tem nada a ver com o fenômeno mediúnico. Isso acontece porque o médium foi envolvido num campo energético e ele percebe, ele sente, apesar de algumas vezes plenamente lúcido, outras vezes sem perceber. Quem já não sentiu um arrepio de vez em quando? Quem já não sentiu uma sensação? E a gente até dá uns, né? Então isso não tem nada a ver, é uma consequência da aproximação dos campos energéticos, mas não é uma característica da mediunidade. O médium que já tem maturidade, que ele já está num grau de conhecer-se e conhecer o processo, quando existe essa interpenetração energética, ele não tem esse choque, ele não se abala dessa forma, né? Opa, passei, né? Deixa eu ver. O ambiente. O ambiente foi tomado por um som semelhante a de um vento impetuoso e línguas de fogo, línguas como de fogo, simbolicamente pousaram sobre a cabeça de cada um deles. Então, como é que a gente pode interpretar essas línguas de fogo que pousaram sobre a cabeça de cada um deles? É o espírito que se aproximou e os campos energéticos do encarnado com o desencarnado se interpuseram. E isso talvez tenha gerado de uma tamanha magnitude naquela época, naquele fato, que pode ter gerado alguma luminosidade. E aí, como é que foi interpretado? Como tem ali na imagem, um foguinho, alguma coisa que estivesse iluminando ali, né? Trata-se de uma manifestação do plano espiritual superior através da mediunidade, sinalizando a presença dos espíritos iluminados que assistiam naquele momento. Os apóstolos passaram a se expressar em diversas línguas, e aqui nós vamos entender melhor o que é isso, permitindo que os presentes, que eram de diversas regiões, compreendessem a mensagem universal de amor e renovação espiritual. Então vamos caminhando aqui por causa do horário também. Para o Espiritismo, este evento evidencia o amparo dos espíritos superiores à tarefa de difusão da mensagem de Jesus. Então, o que Jesus, vai estar escrito aqui mais para frente, quando Jesus disse, eu vos mandarei o Consolador, essa passagem já é uma demonstração de que, mesmo após a morte do corpo físico de Jesus, os espíritos de alta ordem estavam dando sequência na grande obra de difusão do Evangelho na humanidade. Representa não o nascimento de uma instituição religiosa, mas o despertar de consciências para a vivência do Evangelho, em espírito e verdade, independente de formas exteriores ou de dogmas. É o momento... Opa, o que eu fiz aqui que deu para trás, hein? É o momento que demonstra o poder transformador da fé raciocinada e da sintonia com as esferas superiores. Além disso, o Pentecostes confirma, olha lá o que eu acabei de dizer, a promessa do Cristo quando a vinda do Consolador prometido. Então nós podemos tirar como conclusão aqui que a vinda do Consolador prometido, que a gente entende como o Espiritismo, mas os porta-vozes são os espíritos que trouxeram para Kardec e aquela equipe de trabalhadores, ela não foi num estalar de dedos assim, então a partir de quando Kardec viu as mesas girantes, isso aconteceu. O processo nunca parou. A ideia, ela nunca parou. Passou por dificuldades, como a humanidade passou, mas nós nunca ficamos sem o amparo, a orientação dos espíritos nobres. Então, eu já terminei a leitura aqui. Além disso, o Pentecostes confirma a promessa do Cristo quando a vinda do Consolador prometido, o Espírito da Verdade, que mais tarde, se revelaria plenamente através da codificação espírita organizada por Allan Kardec. Esse Consolador viria para relembrar os ensinamentos do Mestre, explicá-los em espírito e verdade e ampliar a compreensão da vida espiritual e das leis divinas. Assim,
O Pentecostes, sobre a luz do Espiritismo, é compreendido como um fenômeno espiritual elevado que ilustra a continuidade da assistência dos espíritos superiores à humanidade e a importância da sintonia mental e moral para a recepção dessas inspirações divinas. Então, ligando isso ao começo da nossa fala, a nossa proposta agora, ela deve passar, acredito eu, por esse nosso esforço para conseguirmos estabelecer essa sintonia mental e moral, lutando contra os nossos hábitos que estão tão enraizados, que nós temos tanta dificuldade, que eu gostaria de ser daquele jeito, mas ainda não sou. Isso causa uma frustração, causa às vezes decepção. Quantas vezes nós não estamos na vida e fala assim, de novo, eu cometendo os mesmos equívocos. Como é difícil mudar, né? Quando a gente olha para os outros, então nem se fala, né? Porque a gente tem uma facilidade de olhar para os outros, mas pouco a pouco a gente vai olhando para a gente também. Então essa é uma abordagem sobre o Pentecostes. Alguma dúvida, alguma observação, algo que alguém queria colocar? Carlinha, querida? Não? Tudo em ordem? Então vamos partir então para a leitura a introdução do introito. Eu passei, né? Não, acho que foi. Passei um a mais? Não, tá certinho. Tá certinho. Então, a introdução, ela é muito poética. Parece uma prece, né? É uma prece, na verdade. é uma prece de Emmanuel e às vezes até um pouquinho difícil de compreender. Foi por isso que eu voltei e falei um pouco sobre o Pentateuco. Pentecostes. O Pentateuco são outra coisa. Então vamos lá. Chama-se Ante o Divino Mestre. Senhor, no dia de Pentecostes, quando quisestes reafirmar as boas novas do intercâmbio entre o mundo dos homens e o mundo dos espíritos, permitistes agir de público, sem que os ministros ou líderes humanos, os doutores da lei, estivessem superintendendo, tomando conta, sendo superintendentes da reunião. Pedro e os companheiros oravam, depois de providências para que alguém ocupasse o lugar vazio de Judas, que quando todos ficaram repletos do Espírito Santo, palavras de Emmanuel, então assim ele entende e reproduziu a aproximação desses espíritos nobres, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Com isso, não desejamos dizer que o Senhor Jesus desprestigiava a autoridade e a organização que honorificas com o teu apreço, e sim que podes administrar os teus dons inefáveis sem intervenção de ninguém. Ixi, não sei o que eu apertei aqui. Opa. Agora, Pedro. O narrador. O narrador evangélico vai mais longe. É Emmanuel, por meio da psicografia do Chico. Conta-nos ainda que a multidão te escutou o verbo renovador. Os espíritos falavam em nome de Jesus, os apóstolos médiuns captavam e reproduziam. Então, conta-nos que ainda a multidão te escutou o verbo renovador, tomada de assombro, porquanto fizeste com que cada um dos presentes te ouvisse o comunicado em seu próprio idioma. Então, olha que fenômeno mediúnico extraordinário. Foi, acho que a primeira sessão mediúnica da humanidade. Né? Não só de xenoglossia, que a xenoglossia é a mediunidade em idioma que o médium, diferente do que ele fala. Do que ele fala. Do que ele não domina. Que ele não domina plenamente, mas ele tem uma bagagem anterior. Em outras vidas ele passou por aquela língua para poder facilitar esse intercâmbio. Mas imagine aqui o seguinte: alemã, espanhola, japonesa, chinesa, vietnamita e assim vai. E eu estou falando aqui, da minha voz, da minha boca, sairia
somente um som, mas cada um ouvia no idioma que compreendia. Então não eram só os apóstolos que estavam mediunizados. As pessoas que acompanhavam estavam mediunizadas também, de tal forma que a sua atividade intelectual foi, não sei se a palavra correta é essa, modificada, alterada, para que aquele som, ao penetrar, fosse interpretado na linguagem compreendida por cada um. Então, um fenômeno de mediunidade absurdo. Porque eu falar em outro idioma aqui, de repente eu não domino o alemão, domino nada, para falar a verdade, não domino nem o português, mas eu falar em alemão aqui já seria um negócio extraordinário. Agora, eu falar e cada um de vocês ouvir na sua língua nativa, é um negócio realmente fora do comum. Então, no seu próprio idioma. Tchau. Eu aperto aqui, ó, o botão errado. Peraí. Rememoramos semelhante passagem dos primeiros dias apostólicos para rogar-te apoio no limiar. Então, Emmanuel falando, Jesus, rememoramos semelhante passagem lá nos primeiros dias, naquele momento espetacular, em que viestes trazer a mensagem de uma maneira nunca antes vista na história da humanidade, que nunca se viu antes e nunca se viu depois daquela forma, para pedir-te apoio no transcorrer deste livro. Estamos agrupados nestas páginas, os leitores amigos e nós outros, Emmanuel, procurando o sentido dos teus ensinamentos e a chave da doutrina espírita que nos legaste. Jesus nos legou a todos. Olha a nossa responsabilidade, sem o peso da culpa, mas nós também somos hoje porta-vozes da doutrina de Jesus. Assim como os apóstolos foram naquele fenômeno extraordinário, nós agora, dentro da nossa quase que insignificante chama, na nossa insignificante luz, precisamos assumir o compromisso, não para com os outros, mas para conosco mesmo, para que, em nos transformando a nós mesmos, nós possamos contribuir para os bons espíritos na transformação do mundo. Aqui, entrelaçamos atenção e pensamento sem outras credenciais, que não sejam as nossas necessidades de coração. Respeitamos, Senhor, todos os templos que te reverenciam o nome, todos os poderes religiosos que te dignificam no mundo, mas nós temos sede das tuas palavras de vida eterna, escoimadas de qualquer suplementação. Viajores de longos e escabrosos caminhos, nós trazemos a alma cansada das supremacias, do orgulho da vaidade e dos domínios pretensiosos e das contendas, dos desejos que não levam a muita coisa, que não levam a nada, são estéreis. Reunidos, pois, a fim de ouvir-te as lições claras e simples, nós te pedimos entendimento. Senhor, Jesus, nos auxilia no entendimento. E lembrando-te a presença no monte, à frente da turba sequiosa de consolo e esperança, nós te suplicamos ainda inspiração e bênção, para que te possamos compreender e aproveitar o exemplo de amor e a mensagem de luz. Esta é a mensagem de Emmanuel, que é uma poesia e que, confesso a vocês, para sentar e ler sozinho, eu não provavelmente teria condições de me envolver tanto como estou envolvido aqui com a presença de vocês, meus queridos amigos e companheiros dessas nossas terças-feiras tão queridas. Eu trouxe um videozinho
que vai falar de Emmanuel. Aumenta lá um pouquinho o som, por favor. Lá no PC. Jesus, mas quem foi esse espírito antes de assumir o nome Emmanuel? Segundo, feitas das obras psicografadas por Chico, especialmente em momentos de confidência e orientação, Emmanuel teve diversas encarnações marcantes ao longo da história, sempre ligadas à espiritualidade, ao serviço e à preparação de sua missão futura como mentor. Uma de suas encarnações mais conhecidas é a de Publio Lentulus, um senador romano do século I, que aparece no romance há 2000 anos. Nessa obra, Emmanuel relata sua vida como um homem poderoso de Roma, que teve contato direto com os primeiros cristãos e, sobretudo, com Jesus, através da própria filha, que foi curada